Vamos seguir falando sobre os candidatos, mas sobre Ciro Gomes. Ontem ele tinha chamado um manifesto às 10 horas da manhã, a gente falou sobre esse assunto aqui na CNN. E nesse manifesto, o candidato pelo PDT voltou a criticar hoje o pedido pelo chamado voto útil. O pedetista disse o seguinte: querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. Vamos ver. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a 2 blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Bem, além desse desagravo, desse desabafo, né, você vai entender um pouco mais o que está por trás dessa declaração sobre o chamado voto útil, né? A gente vai conversar com o Leandro Rezende, porque ele tem um bastidor dessa campanha, né? A campanha do PDT vê Ciro como vítima de violência política, chegou a esse nível, e está apostando aí em mostrar Lula e Bolsonaro como lados de uma mesma moeda na reta final. Então, vou pedir para que o Leandro Rezende, Leandro, boa tarde, antes de mais nada, que você nos explique se essa tese, esse argumento vai se desenvolver até a véspera do primeiro turno. É isso, Sidney. O Ciro abraçou uma ideia e vai com ela até o final, pelo que eu consegui apurar hoje com os integrantes da campanha do pedetista, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Uma ótima semana para todo mundo. Essa semana, enfim, decisiva, uma das mais importantes, sem dúvida, da história do país, né? Às vésperas dessa eleição. E o Ciro Gomes vai continuar com uma mesma estratégia que, até aqui, não lhe trouxe novos eleitores. O Ciro, a pesquisa mais recente que a gente tem presidencial é a BTG, que fala no Ciro Gomes com 7% das intenções de voto, que mais ou menos é o mesmo patamar que todos os institutos de pesquisa têm mostrado, que é o tamanho da candidatura do Ciro. E pelo que eu apurei, a campanha está adotando um discurso de, por um lado, dizer que o Ciro é vítima de uma tentativa de silenciamento, uma violência política e uma ideia de que é ele contra o sistema. É um tipo de argumento que foi muito usado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, essa ideia de apresentar alguém que, por mais que esteja há tantos anos na política, como de fora do chamado sistema, a ideia de que estão todos contra um só. A campanha do Ciro está adotando essa retórica, essa narrativa e até essa estética. Tem um vídeo da campanha do Ciro que está ganhando bastante circulação nas redes sociais, em que ele apresenta Lula e Bolsonaro como faces de uma mesma moeda. Ele tem tentado fazer isso ao longo de toda a campanha, né, de apresentar Lula e Bolsonaro como 2 lados que são muito similares. Tem esse vídeo em que ele fala em bolsoplanismo e lulaplanismo, uma brincadeira ali com o terraplanismo, né, que acabou se tornando um tema nas redes sociais nos últimos anos, e o Ciro tem essa aposta voltada em tentar dizer isso para o seu eleitor, de que ele é uma alternativa a 2 candidaturas que, uma pela esquerda e uma pela direita, são iguais. A grande questão é que isso não lhe trouxe novos eleitores até agora, mas pelo menos não os fez perder. Tem uma avaliação da campanha do Ciro de que a candidatura dele está sofrendo muitos ataques, daí vem o termo violência política, que é um termo muito sério, mas que me foi passado por uma das pessoas mais próximas do Ciro Gomes, a ideia de que ele está sofrendo essa violência política e mesmo assim não derreteu até aqui nas pesquisas de intenção de voto. O Ciro tem uma estratégia muito clara, definida, de continuar atacando Lula e Bolsonaro como 2 faces iguais e tenta, dessa forma, criar um fato novo para essa reta final das eleições.